Olá, sou eu, Lúcio Taveira Feiticeiro. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai estar colocando aqui no YouTube, né? O nosso canal antes foi de Quimbanda, agora vai ser um canal que vai falar mais de feitiçaria, as áreas de feitiçaria, sobre magia negra, sobre magia, sobre deidades, sobre demônios, sobre deuses. E a gente vai trazer o nosso conceito, espero a participação de todos, espero que você veja que o nosso canal goste do nosso conteúdo. Se tiver alguma crítica construtiva, faça. Não esqueça de dar seu joinha, compartilhar, tá bom? Então, por ser o primeiro programa, a gente decidiu falar para vocês e explicar para vocês quais são as linhas de luciferianismo que você vai conhecer, né? E eu separei aqui um material onde eu falo sobre luciferianismo e suas linhagens, porque muita gente acha que o luciferianismo só existe um. Não, gente, existe várias vertentes, várias linhas de luciferianismo. Então, é importante que você saiba disso. Para quê? Para você escolher o seu caminho, a sua jornada, né? Vocês desculpa, a câmera tá balançando um pouquinho aqui, é que esse pé que eu comprei aqui é novo. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês de uma forma assim, bem sintetizada, resumida, né? Que existem dois tipos de luciferianismo, basicamente falando, que é o tradicional e o teísta, tá? Na crença que em Lúcifer como sendo um ser realmente que existe, um ser que existiu e que existe e vai continuar existindo. E também existe o luciferianismo agnóstico, que ele acredita em Lúcifer como uma imagem figurativa, tá? Qual a diferença que vai fazer, Lúcio, nas minhas práticas de feitiçaria? Muitas, porque quando você for se relacionar com algum demônio, você não pode ser gnóstico. Você tem que ser gnóstico teísta, tradicional, para você poder lidar com outros daimons, né? Para você poder lidar com demônios de primeira, segunda categoria. Então, a diferença entre esses dois tipos de luciferianismo, e eu tô falando dos mais tradicionais, tá? Basicamente, é só essa aqui. Uma crê que Lúcifer é um ser que existiu, que teve uma história que não é aquela história da Bíblia somente não, gente. A gente precisa também ampliar um pouco o nosso conhecimento, a nossa mentalidade expandir, se permitir, não se proibir, falar, não, isso aqui eu não quero ler, eu não quero ver, porque você vai descobrir que a história de Lúcifer está retratada em várias culturas e bem antes do cristianismo, bem antes do judaísmo, Lúcifer já tinha uma história, já acontecia uma história. Para que vocês tenham ideia, se você fizer um estudo, você vai encontrar a presença de Lúcifer na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia indiana e iorubana, né? Não, lá na mitologia iorubana ele é Exu. Não, gente. Tem um livro que chama-se A Mitologia dos Orixás, que fala bem a história, né, dos orixás, que contam a história dos orixás. Mas existem outras literaturas que mencionam que esses orixás também conheciam outros deuses de outros panteões, dentre eles Lúcifer, ou seja, não trata Lúcifer como um anjo, como todo mundo conhece, um anjo caído, uma criatura do deus Javé, como queira, não. Lá trata ele como um deus. Então, Lúcifer, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra porque a pessoa pediu, a pessoa sentiu. Você não vai ver nunca, eu, que sou luciferiano, pedindo para você vir no meu templo, pedindo para você vir acreditar no que eu digo. Pelo contrário, esse vídeo aqui serve para você me questionar, se questionar, buscar informações, porque aonde é que está o segredo, Lúcio, da feitiçaria? Aonde é que está o segredo do luciferianismo, da bruxaria, da quimbanda, da umbanda? Da quimbanda e da umbanda você ainda vai encontrar em alguns terreiros que trabalham de forma séria, tá? Mas o segredo todo é leitura, gente, leitura, livros, muitos livros em português, livros em inglês, livros em espanhol. Eu agora estou tendo uma grande dificuldade porque eu encontrei um livro
e ele está completamente escrito em hebraico e eu não sei muito bem como é que eu vou traduzir isso, porque o Google Translator não está funcionando legal. Mas assim, você precisa ler muito, muito. O feiticeiro, bem como o bruxo, bem como o luciferiano raiz, o luciferiano realmente de linhagem, ele tem que ler muito, porque nós temos que conhecer a história de Lúcifer, nós temos que conhecer o princípio do reino infra, que todo mundo chama de inferno, né? Esse termo inferno vem do termo infra, região de baixo, mas tudo que está abaixo também está acima, existe em cima. Então a sua experiência com Lúcifer pode acontecer daqui a pouco, depois que você ver esse vídeo aqui. Você vai estar vendo esse vídeo, tá? E vai falar, poxa, eu gostei do que o cara falou. Por quê? Porque eu vou falar para vocês de uma forma simplificada, que você não precisa pagar pacto com Lúcifer, pacto com o demônio. Você não precisa, isso é perca de tempo, perca de dinheiro. São pessoas que estão tentando tomar seu dinheiro gratuitamente. Se a pessoa cobrar de você a metodologia, a forma de se fazer, tudo bem. Aí eu até concordo, porque a gente leva um tempo para a gente estudar, para a gente encontrar os livros corretos, para a gente saber como é que é feita uma pactação com Legba, com Paimon e com o próprio Lúcifer. E a gente gasta dinheiro com muitos livros, com muito tempo com leitura, e aí a pessoa de repente fala assim, não, eu quero fazer um pacto, né? Com Lúcifer, eu já decidi, eu quero ser pactuado com Lúcifer. Bom, pessoal, primeira coisa sobre pactuação com Lúcifer, está nos livros, está nas literaturas, você vai encontrar a resposta de como fazer. Não consegue? Paga alguém, esse alguém vai te ensinar. Segundo, Lúcifer não vai te dar dinheiro da noite para o dia, você não vai ganhar dinheiro assim, da noite para o dia, ganhar na Mega Sena, não é assim que funciona, tá? Lúcifer diz que se você pede riqueza, ele vai te dar mais trabalho. Então, Lúcifer diz que se você pedir para ele amor, ele vai te dar provações no seu relacionamento amoroso. Ou então ele vai fazer com que você tenha um enfrentamento entre você mesmo sobre conquistas, né? Então, assim, a gente precisa aprender também a pedir, né? Porque existe uma linhagem de feiticeiros, neofeiticeiros, neobruxos, que eles pregam uma coisa que é muito interessante, que eu acho que caberia para todo mundo. Pessoas invocam demônios e daimons para fazer pedidos assim esdrúxulos. Eu quero emagrecer 20 quilos. Dependendo do daimon, o daimon vai fazer você sofrer um acidente e perder uma perna, né? Eu queria ser o homem mais feliz do mundo. E se ele entender que a sua felicidade é sozinho, ele vai te mandar para uma ilha deserta. Então, assim, tudo é muito relativo. Você tem que estudar muito sobre o que você vai falar. Sua pactuação é feita por escrito, tá? Existe toda uma ritualística que você vai fazer para você fazer sua pactuação. Não, mas eu quero me pactuar com um daimon. Então, você tem que conhecer esse daimon e saber se ele tem interesse em se pactuar com você. Então, ontem na minha live, na outra rede social, no Tique, lá a gente fez a live e houve uma pergunta interessante de uma jovem. A jovem perguntou para mim assim, tenho 23 anos, gostaria de praticar a Goetia Patchwork, que é a evolução da Goetia Salomônica. Só que ela exige muito mais do magista, do mago, no âmbito da meditação, tá? E no âmbito da concentração, meditação e mediunidade. Então, assim, exige demais mesmo. Eu nasci, meu pai já era dono de terreiro de Umbanda, tá? Eu fui feito mestre de Quimbanda em 96. Eu já tinha direito à minha coroa de pai de santo, e sempre de pai de terreiro, sempre recusei, não quis, mas em 2020, 2021, eu fui lá e ganhei a minha coroa, eu tive que assumir, mas eu abandonei a Umbanda, eu abandonei a Quimbanda. Quimbanda hoje para mim é uma ferramenta, porque eu percebi que as entidades de Umbanda e Quimbanda, e agora vai entrar uma polêmicazinha, o pessoal vai me criticar, eu até entendo, dentro da Umbanda há um pouquinho mais de disciplina das entidades quando a casa é séria, mas dentro da Quimbanda, dentro de trabalhos escusos, leva quem paga mais, leva quem faz o trabalho melhor. Leva quem está mais forte. Então, assim, eu percebi que as entidades, elas podem até ser da sua guarda, da sua coroa, da sua egrégora, mas elas podem responder um trabalho contra você,
tá? Eu passei por essa experiência, né? Uma pessoa que usou entidades da falange com a qual eu trabalhava, do qual o Exu, eu respondia por ele e ele respondia na minha coroa. Essa pessoa usou essas entidades para trabalharem contra mim, né? E aí dentro da feitiçaria eu descobri que eu consigo talvez até ser mais forte que essas entidades hoje, com os trabalhos que a gente faz, com os esconjuros, com as maldições, com as ritualísticas, porque a magia, ela tá dentro de você. Você é capaz de fazer muito mais do que você pensa. Às vezes você não tem o caminho. Por quê? Porque, por exemplo, o Lúcio se tornou um feiticeiro, deixou de ser um bandista, deixou de ser quimbandeiro e se tornou um feiticeiro. O que é um feiticeiro? Feiticeiro é uma pessoa que pode praticar qualquer tipo de magia. Se eu quiser rezar um terço, eu posso rezar um terço. Se eu quiser rezar o Salmo 91, eu faço. Existe um trabalho que eu faço com a cruz de Cristo, né? A gente usa um crucifixo para fazer um determinado trabalho, faço em nome de Cristo. É uma feitiçaria. Não é porque é uma coisa ligada ao cristianismo que não deixa de ser feitiçaria, né? Então, assim, basta vocês olharem para a história, vocês vão ver aí, ó, por exemplo, quem estuda símbolos, simbologias, vocês vão ver muito na roupa do Papa a Cruz de Malta, né? Eu tenho a Cruz de Malta tatuada junto com o selo de Salomão, de São Bento, né? A estrela de São Bento. São Bento era um magista, gente. Vai estudar sobre a vida dele. Ele era um monge magista que praticava magia e que, se você estudar, você vai descobrir que de santo ele não tinha nada. A Igreja Católica, ela sempre procurou criar santos, né? Então, assim, primeiro taca fogo em Joana d'Arc, depois ela vira santa, né? Ela era uma herege e de repente vira santa. Então, vocês precisam entender isso. E, assim, muitas vezes o feiticeiro, ele vai jogar com astúcia. Ele vai jogar o símbolo daquele ser humano que foi encarnado, que tinha uma pactuação, para que ele pudesse ter ascensão, ser conhecido e respeitado. A gente vai usar em nosso favor, né? Como? Implicando essa simbologia, esses símbolos na pessoa, para ela usar num pingente, num anel, para ela fazer tatuagem. Por quê? Porque hoje dá pra gente controlar muita coisa na vida de muitas pessoas que carregam esse símbolo, porque lá atrás elas acreditaram, né, no que eu falei. Lúcio, mas você já falou com a segunda intenção? Não, sinceramente não. Quando eu incitei algumas pessoas a terem São Bento como santo protetor, eu não imaginava o tipo de caráter daquelas pessoas. Eu não sabia que mais tarde eu ia descobrir tudo isso e que eu ia poder manipular muito mais facilmente essa pessoa por saber qual é a egrégora que responde sobre a cruz de São Bento. Então, assim, o feiticeiro normalmente ele é um cara que ele é muito estratégico. O feiticeiro, hoje com as redes sociais, a gente pratica a feitiçaria usando essa rede social, as outras redes sociais, a gente usa. A gente consegue, eu, por exemplo, consigo usar você que está vendo esse canal para fazer um trabalho, para me ajudar num trabalho, seja esse trabalho para eu ganhar dinheiro, para eu ter saúde, para eu me vingar de alguém, para eu derrubar alguém, né? Para eu atrapalhar uma gravidez, para eu atrapalhar um negócio, né? Então, assim, a rede social, para o bom feiticeiro, ela é mais uma ferramenta, bem como a quimbanda, bem como a magia nórdica, a telêmica. Essas magias, esses feitiços, juntos com a tecnologia, junto com o público, a gente consegue potencializar, assim, ó, 1 milhão de vezes, tá? Qualquer tipo de feitiço, maldição ou esconjuro. Cara, imagina você publicar um esconjuro na vida de uma pessoa. Esconjuro é uma coisa, isso é trabalho de vingança, tá? Você coloca ali o esconjuro, tá? E essa pessoa começa a ser esconjurada todos os dias. Todos os dias. Como o esconjuro é um trabalho de força de palavra e pensamento, e é acumulativo, ele vai levar um tempo. Então você vai, bate por um período de tempo, aí você para um pouco, depois você volta, aí você para de novo e vai aliando tudo isso a feitiços. Os feitiços, se eu fizer uma comparação para vocês entre feitiços da linhagem elisabetana e comparar os valores de material e tempo de ritualística com um trabalho de candomblé, umbanda e quimbanda, é bem menor, os valores são bem menores, o tempo é bem menor, mas assim, exige muito mais
concentração, muito mais poder e muito mais conexão com aquele espiritual que você está trabalhando do que com a Quimbanda, do que com o Candomblé, a Jurema Sagrada. Por quê? Eu fiz parte do culto de Umbanda e Quimbanda, eu sei que preciso dos elementos para realizar a transmutação energética que vai ser usada por uma entidade. Então, as entidades de Umbanda, de Quimbanda, de Jurema, de Candomblé, de Candomblé não, eu tiro porque são orixás, mas alguns eguns que trabalham dentro do Candomblé, percebam que eles precisam de uma energia. Essa energia tem que ser produzida através do quê? De elementos. A cachaça, o charuto, a farinha, o dendê, o sangue, né? A menga animal, a menga vegetal, que é o dendê, a menga mineral, que é a pemba. Enquanto na feitiçaria, muitas vezes, você não precisa de muita coisa, não. O que você precisa é das palavras certas, e você só precisa da imagem da pessoa. Às vezes você não precisa nem do nome completo, você só mentaliza a pessoa. Às vezes você tem um objeto que a pessoa deixou na sua casa, você vai manter aquele objeto guardado e vai trabalhar sempre, ou a favor ou contra. Isso vai ser relativo a de cada feiticeiro. Ser feiticeiro não é fácil, você vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito, vai ter que meditar muito, vai ter que aprender a criar mentalmente coisas que você faria se você já estivesse desencarnado. É como plasmar determinado tipo de coisa, né? Você vai perceber isso dentro dos irmãos gratiluz, né? Os irmãos reikianos, que eles gostam de trabalhar nessa linha de eu vou projetar mentalmente, eu vou criar mentalmente isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, o feiticeiro, o bom feiticeiro, ele trabalha com isso dentro da mente, juntado alguns elementos, tá? E ele cria, a partir daquilo ali, o feitiço dele, né? Existem muitas receitas que eu desconhecia. Gente, eu vivi a minha vida inteira dentro desse meio e eu fui reconhecer alguns materiais, a força de alguns materiais, coisas que eu gastava, assim, tipo, 600, 800 reais em 2014, 2015 para fazer, que eu faço na feitiçaria gastando 40, 50 reais, é muito mais potente, muito mais forte. Mais difícil de achar? Sim, mas é muito mais potente, né? Então, quando você vê aquele pó de nojo, pó de sumiço, tal, existe a forma de você fazer na Quimbanda, tem gente que tem a fé de comprar aquele pozinho e pedir para uma entidade cruzar aquele pozinho, e na feitiçaria é diferente, né? Você vai confeccionar o seu pó de nojo, de afastamento, de separação. Então, os trabalhos de feitiçaria, eles são bem simplificados no âmbito de se manipular materiais. Mas o mental é o que mais pega para os iniciantes, principalmente. Porque, assim, você, por exemplo, eu estou mentalizando nesse exato momento uma pessoa, tá? Então, eu estou imaginando aqui uma pessoa que tinha muita vaidade, tá? Ela com o cabelo perdendo, essa pessoa está perdendo o cabelo, essa pessoa está engordando, essa pessoa vai ter linfomas, ela vai ter pequenos nódulos uterinos, tá? Eu estou imaginando ela no hospital com a roupa verde, deitada na cama, depois de fazer exame, recebendo a notícia do médico. O médico vindo e falando para ela, eu tô vendo o sol entrar pela janela, eu vejo ela deitada na cama da enfermaria, eu vejo a cômoda que tá do lado, que tá com o resto de lanche dela, eu vejo que ela tá engordou mais ainda, perdeu mais cabelo, tá mais desesperada, tá abatida, tá com olheira. Eu acabei de criar mentalmente um feitiço e agora eu vou juntar ele com o quê? Com os materiais que eu tenho. Eu hoje trabalho, assim, 80% com velas, né? Tipos de velas. Eu não costumo comprar mais as velas prontas. Eu gosto de fazer as minhas velas. Por quê? Todas as minhas velas, anotem aí, gente. É legal você colocar um pouquinho de sebum de carne. Pode ser de boi, de vaca. Você vai lá, derrete o sebo e passa na vela. E dependendo do propósito, é claro, você vai lá e trabalha com aquilo. Trabalhar com alfinetes é uma coisa muito interessante. Trabalhar com barbantes de 7 dobras. Esse aqui é o chamado barbante de 7 dobras. Ele tem 7 dobras, né? Então esse barbante é uma coisa que a gente trabalha muito. A gente trabalha muito com lâminas, com facas, com tesouras. É completamente distinto,
do trabalho que eu fazia dentro da Kimbanda, dentro da Umbanda, é completamente diferente. Mas assim, o resultado é muito mais potente, ele é um resultado muito mais duradouro, mas requer só isso, projeção de pensamento, muita capacidade de mentalizar e enxergar, ouvir, sentir o cheiro do que você está vendo aqui da sua cabeça, junto com os elementos que você está trabalhando ali e com as orações que você vai fazer. Isso implica também um pouquinho de estudo, né? De você pegar lá como é que é pronunciado em hebraico isso, né? Porque não adianta eu escrever usando o alfabeto enoquiano ou sumério ou babilônico, não adianta eu escrever com aquele alfabeto palavras em português. Eu preciso dessas palavras na língua original. E muitas vezes você não vai encontrar isso na internet, né? Existe uma livraria online, ela é inglesa, a gente encontra ela usando muito o navegador Tor. E lá tem, quando você vai procurar livros de magia, livros de feitiçaria, aí lá tá assim, ó, Impact ou Fragmented. Fragmentos do livro ou livro completo, fragmentos do feitiço ou feitiço completo, fragmentos da doutrina ou doutrina completa. Então assim, Lúcio, passa o endereço? Não vou passar, eu aprendi sozinho, vocês vão aprender também, porque eu não tô aqui para dar nada para vocês, a não ser instruí-los a que caminho vocês vão seguir e vocês vão encontrar respostas para o que vocês querem. Bom, esse foi o primeiro canal que eu gravei aqui pro YouTube. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o joinha, isso é muito importante, tá? Talvez hoje vai estar a tela preta aqui em volta, porque eu tô gravando com o celular assim, porque eu tenho que preparar aqui esse ambiente, porque esse ambiente aqui era onde eu morava, uma casa que eu morava. Essa casa hoje é alugada, ela é dividida, e eu tenho esse espaço aqui que eu uso para fazer vídeos, para fazer alguns trabalhos e tal. Tenho esse espaço, tenho outro espaço fora daqui, né? Nós temos 3 espaços para isso. Mas eu gosto de gravar vídeo aqui porque aqui não faz muito barulho, é bem silencioso, no máximo um passarinho ou outro cantando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me acompanhem lá nas outras redes, eu vou deixar aqui os links para você poder me acessar o nosso canal nas outras redes, tá? Clica no sininho também, para quando tiver vídeo novo. Se você quiser dar um tema para a gente discutir, coloca aqui embaixo que eu vou ler, vou te responder com todo carinho. Agios Ave Etam.